Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que esse dia de hoje seja um dia onde você seja impactado pela palavra que cura, pela palavra que salva, pela palavra que liberta, pela palavra que transforma. Jesus é bom, querido. Ele é Senhor e Deus santo, poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Amém? Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, não esqueça de dar o like. O seu like vai nos ajudar a ter visibilidade. Se você nos ajudar só nisso, vai nos fazer com que sejamos reconhecidos pelo canal, sejamos vistos por mais pessoas e essa palavra alcance mais vidas, mais coração. E você possa também estar compartilhando este vídeo com alguém. E você que tem sido abençoado, agraciado, tem visto, ouvido as nossas mensagens, mas ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O objetivo desse canal é fazer o ID do Senhor. Como a palavra diz, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. A intenção desse canal é fazer conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, Ele reina, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Santo de Israel, o Deus tremendo, o Todo-Poderoso, aquele que pode transformar a tua história para a honra e glória do nome dele. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A intenção aqui é falar da palavra que é viva e eficaz, que não cai por terra, não volta para Ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. A intenção do nosso coração é fazer com que todas as pessoas sejam alcançadas pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Senhor e sejam impactadas pelo Teu Santo Espírito para serem transformadas de glória em glória, porque Deus requer que todos nós o conheçamos e buscamos a sua face, estejamos na sua presença e nos relacionamos com Ele, porque Ele nos ama. Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E esse é o objetivo, fazer conhecido e notório o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 a seguir, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o som. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos,
suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Graças a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. O nosso Deus é Deus que livra. É Deus que opera sinais e maravilhas. O nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus soberano, é o Deus eterno. Queridos, essa passagem ela é muito linda. Mas a história é verídica. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da inveja, por causa dos ciúmes. Porque aqueles que não serviam, não temiam ao Deus dos céus, eles olhavam para Daniel e ficavam indignados. Porque Daniel era visto por eles como alguém que era dos cativos, como um escravo. Mas Daniel, por respeitar e obedecer e fazer a vontade de Deus, ele, mesmo sendo um cativo, ele se transformou num dos príncipes do reinado de Dário, do reinado de Nabucodonosor, do reinado de Ciro. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Quando os presidentes, os prefeitos se voltaram contra Daniel, eles arquitetaram um plano. Eles encheram a bola, o ego de Dário, para que ele assinasse uma lei, porque eles procuravam de todas as formas achar um delito, um erro, uma falta, uma infidelidade de Daniel, mas não achavam, porque Daniel era um homem que andava na presença do Senhor e fazia a vontade de Deus. Então eles acharam na lei do Deus de Daniel uma forma de apanhá-lo. Eles fizeram com que o rei Dário assinasse um decreto a qual todo homem durante 30 dias não pudesse buscar o seu Deus, não pudessem adorar o seu Deus, mas tão somente fazer petições ao rei, como se o rei fora um Deus. E o rei Dário, com um ego cheio e transbordando ali de orgulho, assinou o decreto. Ele era amigo de Daniel. E quando ele assina esse decreto e Daniel descobre que o decreto está assinado, Daniel não teme ao homem. Daniel continua no temor do seu Deus. Ele simplesmente vai fazer o que ele sempre fazia, o que ele costumava fazer. O que eu entendo nessa passagem? Que apesar das circunstâncias, que apesar dos problemas, que apesar das adversidades, nós temos que dar continuidade na oração, na busca, na intercessão. Não podemos nos acovardar porque a situação está difícil. Orar é falar com Deus, é buscar a face do Deus vivo, é conversar com Deus, é ter uma intimidade, uma amizade, é falar a Deus tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, é confiar no poder do Senhor, é buscar a face do Senhor para que Ele nos guie pelo caminho da salvação, para que Ele nos molde e nos mude. Daniel, ele não temeu a ordem do homem, ele não temeu o levantar dos inimigos, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia diante de Deus. Ele foi buscar a Deus, ele orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo com a sentença assinada. E ele conhecia a lei dos medos persas, ele sabia que a lei não poderia ser revogada, mas ele não parou de fazer o que ele fazia 3 vezes por dia. Ele entrava no seu quarto, ia até a janela, voltar aberta para Jerusalém e falava com Deus. Ele temeu a Deus, mas não temeu o homem. Muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor porque tememos as palavras humanas, porque tememos as circunstâncias, porque tememos o nosso momento. Que a nossa visão seja aberta no dia de hoje, que o nosso temor e tremor seja diante do Deus vivo, seja diante da presença daquele que pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos temer a Deus, porque o homem, ele pode matar o corpo, mas Deus, além de matar o corpo, ele pode condenar a nossa alma ao inferno.
Então, que nós possamos ter temor e tremor diante desse Deus, diante dessa palavra, diante desse poder que é santo, desse Deus que é maravilhoso, que transforma vidas, que renova, que restaura, que faz na nossa vida o diferencial. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. O rei era amigo de Daniel e Daniel evangelizava o rei, ao ponto que o rei conhecia as histórias e a confiança que Daniel tinha no seu Deus. E ele entristece porque ele via ali a circunstância de uma forma humana, mas ele havia sido evangelizado por Daniel e ele creu que Deus, o Deus de Daniel, o poderia livrar. E ele, quando ele sela a pedra que foi colocada na entrada da cova dos leões, ele vai para o seu palácio, ele não faz mais nada, a não ser ficar intercedendo por Daniel. E esperando ver os acontecimentos. E quando chega pela manhã, por mais que ele tenha sido evangelizado, ele chega ali temoroso, porque ele fica preocupado se realmente, de fato, Daniel não foi livre da boca dos leões. E ele chega, pede para que abram a porta da cova dos leões e clama e chama por Daniel. Ele experimenta para poder ver se realmente acontecer algum livramento na direção da vida de Daniel. E quando ele chama, Daniel sai de lá de dentro, grita lá de dentro, dizendo para ele que Deus havia enviado o seu anjo. Porque diante de Deus, Daniel era inocente. E diante dos homens, porque o que Daniel fazia, ele não fazia a homens, ele fazia para Deus. Ele glorificava o nome de Deus, ele buscava a presença de Deus, ele estava clamando e orando para Deus, e Deus o deu o livramento. Deus não impediu a cova, Deus não impediu a assinatura do decreto, Deus não impediu que os homens invejosos se levantassem contra Daniel, mas houve ali os acontecimentos para que todas as nações soubessem que Deus era Deus, que Deus era maravilhoso. E quando Daniel é retirado da cova dos leões, os seus inimigos, aqueles que se levantaram o calcanhar contra a vida dele, não somente eles, mas toda a sua casa, suas esposas, seus filhos, foram lançados no lugar de Daniel. E ali não houve livramento. Porque aquele que não anda com Deus, aquele que não tem intimidade com Deus, querido, ele perece. Ele perece muitas das vezes, às vezes até pela própria boca, pelas próprias decisões, porque as decisões que ele toma é longe de Deus, não estão fixadas nem firmadas em Deus. Mas Daniel foi exaltado, e o nome do Senhor, através do feito na vida de Daniel, foi exaltado. Então eu quero te dizer, fique na presença, fique na palavra, busque a face do Senhor, dá continuidade às suas orações, às suas intercessões, permaneça orando, permaneça clamando, crendo que o Senhor a seu tempo se levantará e que a face do Senhor se resplandecerá através do seu rosto. Deus é fiel, querido, ele não muda, ele não falha. A palavra diz que a mão dele não está encolhida para que não possa socorrer, nem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Que essa palavra venha ao teu coração no dia de hoje. Persevere na oração, persevere na busca. Mesmo com a circunstância, mesmo que os teus olhos não estejam vendo o livramento, não estejam vendo o mover de Deus, creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa, através dessa palavra, ter um coração voltado a presença daquele que vive e daquele que reina. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de deixar o meu recado novamente. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que é inscrito no nosso canal, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Para que nós possamos levar a palavra do Senhor que cura, que salva, que liberta e que transforma. E não se esqueça no dia de hoje. Jesus te ama. E Ele pode mudar a tua história. Fica na graça e na paz.